O Senhor Jesus abençoe sua vida. O Senhor possa te tocar nessa hora. Me perdoe a questão da saúde física. Estou me recuperando desse resfriado, desses vírus, né? Mas enfim, Deus possa te dar fé, te dar compreensão do que eu estarei a conversar nessa hora, nesse momento. É um assunto que eu já falei algumas vezes, é um assunto até um tanto repetitivo para mim, mas eu sinto no meu entendimento, no meu coração, uma necessidade de explicar melhor sobre esse assunto. Esse assunto é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Quando ele acontece? Por que eu preciso saber disso? Quem são as pessoas que podem provar do novo nascimento? Como é que eu faço para nascer de novo? Eu não estou com a Bíblia em mãos aqui, mas tenho lido as Sagradas Escrituras e Deus tem me dado a felicidade de memorizar textos, referências. Talvez eu não vá conseguir dizer exatamente aonde está, mas não terei a coragem de inventar. O que eu falar vai ser falado dentro da palavra de Deus, dentro da Escritura. E a verdade, ela é maravilhosa. Quando se fala a verdade, ela na sua essência, ela é o próprio Deus, ela é espiritual, ela é como o sol, então não há como detê-la. Mas enfim, sobre esse assunto, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele que aborda isso no capítulo 3 de São João, especialmente no versículo João 3, 6 e 7 e 8. O capítulo 3 em si traz uma abordagem inicial sobre esse tema. Jesus então declara que é necessário nascer outra vez. E Nicodemos sendo um mestre, um ancião em Israel, ele pergunta a Jesus: como que eu faço para nascer outra vez? E então Jesus lhe responde: para nascer de novo, você nasce da água e do Espírito. Na visão de Nicodemos, ele nasceria, ele disse: como pode eu já velho nascer outra vez? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus então diz: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Se eu falo de coisas terrenas e você não compreende, então como vai entender se eu falar das celestiais? Então vamos pensar o seguinte: se você é um médico, se você é um bombeiro, se você é um jogador de futebol, um motorista, se você é um empresário, um homem bem sucedido, seja qual for a coisa que você veio a ser, isso teve uma origem inicial no óbvio, você teve que nascer. Então isso aponta que a grande importância do nascer de novo. Você encontra as pessoas falando de muitos temas, de muitos assuntos. Todos os assuntos têm a sua importância, mas sem o novo nascimento, você não é nada diante de Deus. Aquele Nicodemos, ele era um homem de uma certa idade, mas ele não fazia a noção do que seria isso. Então ele é um assunto inicial. Claro que você às vezes já nasceu de novo e não sabe disso. Então, no tempo
certo? As doutrinas, os ensinamentos vão sendo mostrados, né? O que é um nascimento novo. Humanamente falando, você pega um documento de identidade seu e você sabe, o meu pai e minha mãe são esses, nasci em tal cidade, em tal data. Agora, em Deus, quando que você nasceu? Quando que foi o seu começo em Deus? Deus teve um começo? Então, parte dessa profundidade, né? Quando você nasce de novo, você nasce do próprio Espírito de Deus. E como nascer de Deus? Só se pode nascer de Deus se você estiver em Deus. Você não pode entrar em Deus. Você tem que sair de Deus e voltar para Deus. Então essa é uma das palavras iniciais para você ter essa compreensão. Jesus Cristo, ele afirmou: eu vim de Deus, eu vim de cima, vocês são de baixo. O Filho do Homem veio para resgatar aqueles que se haviam perdidos. Então, a compreensão desse mistério traz vários pontos importantíssimos para a nossa fé. Um dos pontos importantes também é entender que a nova criatura em Cristo, esse novo nascimento gera uma nova criatura. E perceba, a palavra é essa, nova criatura. Você não é, no novo nascimento, uma velha criatura reformada. Então a primeira criatura é da terra, mas essa segunda criatura é do céu. Você prova os dois nascimentos. Seu primeiro nascimento não foi escolha sua. A sua mãe e o seu pai se encontraram e num ato carnal eles geraram você. No segundo nascimento também não é escolha sua. O Pai Celestial, Ele quis. Então você nasce da vontade de Deus pela fé em Jesus Cristo. E a fé não é você que crê. Você não crê por você mesmo. A fé é a própria manifestação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. O segundo nascimento se manifesta dessa forma. Então Deus não teve um princípio nem um fim de vida. Quando você abre o Evangelho de João, no primeiro capítulo, vai estar escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, aquele que era desde o princípio. Tiago vai dizer relacionado a isso, que nós fomos feitos como as primícias da criação. Perceba, as primícias, aquilo que veio antes, né? Os primogênitos. O apóstolo Paulo vai também trazer essa mesma compreensão. Nós chegamos a essa Assembleia Universal dos Primogênitos. Olha aqui, coisa maravilhosa. O Filho unigênito que habitava no seio do Pai, a palavra, dentro daquela palavra havia todas essas sementes. Perceba que a palavra manifesta essas sementes. Então o Evangelho, ele é ecoado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A voz, que é a palavra, que é o Filho, é que traz a manifestação a todos os filhos de Deus. Nenhum filho de Deus estava manifesto antes da vinda do Filho unigênito. O que aconteceu no primeiro nascimento não foi a manifestação dos filhos de Deus. Então, o primeiro nascimento manifestou a carne, mas claro que eram filhos de Deus, com esse propósito de se manifestarem após a vinda dele. Tudo por consequência do pecado ter entrado no mundo. Mas enfim, vamos pensar nesse ponto importante que eu iniciei, né? A nova criatura, não a velha criatura reformada. Nascimento da terra, carne, velha criatura. Nascimento do Espírito, criatura celestial, nova criatura. Para que isso? A carne não pode vencer a própria carne. Por mais que você, pela sua carne, pelos seus esforços, você seja uma pessoa santa, correta, justa, boa, isso é
santo e correto diante dos homens. Diante de Deus, a sua carne é pecado. No ato carnal da sua mãe, do seu pai, ali você foi lacrado em pecado. O pecado envoltou sobre você. E a natureza pecaminosa de Adão foi ali depositada. Com o desenrolar dos dias, você tem a natureza do mundo e vai exercendo a natureza da carne, que são as obras da carne, e é tudo contra Deus. Com seus próprios esforços, você pode ser uma pessoa que vai segurar isso. Agora perceba a importância de entender o novo nascimento e de provar do novo nascimento. O novo nascimento, ele vem para que você receba uma nova natureza, não da sua carne, mas nesse próprio novo ser. Então, quando você conhece a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. O capítulo João 8,32 e o seu entorno vai dar uma base para essa fala que eu estou te falando aqui. Conhecer a verdade não é um ato intelectual de conhecer o assunto, mas a palavra do Senhor, ela é espiritual, ela precisa ser entendida dessa forma, dada por Deus. O verbo conhecer aponta para uma intimidade com Deus. A verdade é a palavra de Deus, é uma semente, a semente do próprio Deus. Conhecer essa verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, é receber Deus, é aquilo entrar, você vê o reino e então você entra no reino, você então é liberto. É um processo, mas começa dessa forma. Você vai por ouvir a palavra, por ver a palavra, por conhecer a palavra. Esse ato de conhecer é como ele diz em outras passagens: aqueles que têm ouvidos ouçam. Traz o mesmo sentido, seria aqueles que têm fé, aqueles a quem a fé é dada. Então, a própria palavra, quando é ouvida, isso gera a fé. Essa semente entra e então fecunda. O Filho é gerado em você. Se o Filho te liberta, verdadeiramente sereis livre. Então, quando isso acontece, você vai ter uma libertação como um parto. Qual é o esforço que a mulher faz para a criança crescer no ventre dela? A mulher não faz nenhum esforço. Aquela vida que foi colocada no ventre dela é uma vida poderosa que vai crescendo até chegar ao ponto de dar à luz. Mas claro que aquilo vai incomodar a mulher, vai ter aquelas dores, todo aquele trabalho de parto. Assim é a nossa vida com Deus. Quando você recebe esse Filho, quando você recebe essa palavra, quando esse Deus está se manifestando para você, quando você está conhecendo isso, a sua vida é impactada. E isso não é você que está provocando, mas é Ele que está provocando. Então você não ficará mais conformado com esse mundo. E esse processo espiritual se dá. E o parto é o quê? O parto é isso que é corruptível ser deixado para trás. Então essa libertação, ela se confirma na tua morte. Você então é vestido da imortalidade com a saída da carne. Porque no novo nascimento você não é mais carne, você não é mais deste mundo. No novo nascimento você recebe essa glória do próprio Deus. Aí você pensa, mas a gente não terá corpos? Sim, a glória de Deus, você duvida que Deus possa ser o que Ele quer ser? Ele apareceu várias vezes em figura humana, assim relata a Bíblia em várias passagens. Lá em Gênesis 18, por exemplo, ele aparece a Abraão, ele come, ele bebe. E Jesus, quando diz antes de Abraão existir eu sou, faz uma conexão com isso. E então ele diz, tu não tem 50 anos, viu Abraão? Então perceba aqui, a glória de Deus que nos é dada é tremenda. Você não tem que ficar preocupado com esse corpo.
A preocupação com esse corpo se dá porque nós fomos doutrinados que esse primeiro nascimento ele vai ser restaurado, né? Jesus vai restaurar o nosso corpo e que um dia a gente vai ser ou arrebatado ou vai ser ressuscitado na carne. Então esse ensinamento não é bem assim. Quando você prova do novo nascimento, você já está recebendo toda essa restauração. O novo nascimento te introduz no reino de Deus. O próprio Deus vem fazer morada em você, Espírito. E o processo é você se despir dessa mortalidade e então entrar na imortalidade. Isso se completa com a saída. É a linguagem perfeita de Paulo, quando ele diz que viver é Cristo e morrer é ganho, que é muito melhor partir para estar com Cristo. Perceba que não seria lógico, não seria inteligente de Paulo dizer que iria partir para estar com Cristo e não estar com Cristo. Partir para estar com Cristo e depois voltar para o corpo. Não. A linguagem de Paulo é clara. Em Coríntios, segundo aos Coríntios 5, nós já temos um novo tabernáculo, um novo corpo. As moradas que o nosso Salvador foi preparar é isso. Tudo começa nesse novo nascimento. Então, uma grande importância é isso, é você conseguir entender isso e não ser legalista, não trazer uma visão religiosa para esse corpo e ao mesmo tempo não ser mundano, porque o homem tende a ir para os extremos, ou vai ficar um religioso ou vai ficar um mundano, e não é isso. O novo nascimento te posiciona em Cristo. Então, assentados em Cristo em lugares celestiais, é posicionado. É você ser adotado por Deus, é você estar na maturidade, é você ter nascido, crescido, e agora você chega a se posicionar. E esse tutor é o próprio Espírito Santo, esse professor, esse mestre que te guia. Perceba a obra de Deus sendo feita por quem? Pelo próprio Deus. Ah, mas usa homem? Sim, mas não é o homem em si. Quando é o homem em si trabalhando, Deus não está presente. Você pode fazer uma analogia disso com a própria Sara, com a Agar, né? Você pode fazer uma analogia disso com qual é o filho prometido? Era Isaac. Então perceba, Abraão e Sara geraram Isaac, e de uma forma que a gente pensa, poxa, ali é o filho prometido, mas não era o filho prometido ainda de Gênesis 12. O filho prometido foi o próprio Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, fazendo você entender que não é a carne e o sangue que herda o reino dos céus. Assim como Jesus Cristo, ele era totalmente homem, totalmente Deus, essa mesma glória te é dada. Então, essa duplicidade de carne e espírito, ao mesmo tempo é uma coisa só. Perceba, Jesus e Deus não eram duas pessoas, não eram dois seres assim, no sentido, como é que eu posso dizer? Não eram dois seres no sentido de permanência para sempre. Então, até seria dois seres, até seria duas pessoas no sentido de Jesus humano e então Jesus divino, né? Dois seres nesse sentido. Só que isso por um tempo, né? Que seria o tempo que ele nasceu e o tempo que ele morreu, ali por volta de 33 anos. Então, a mesma coisa com você aqui. É como se você é esses dois seres até esse tempo. Porque então, quando você é resgatado por Cristo nesse novo nascimento, você se torna essa nova criatura, a velha criatura está com os dias contados. E então, essa velha criatura é apenas uma roupagem que vai ficar para trás. E você é verdadeiramente uma nova criatura em Cristo. E para essa nova criatura não há nenhuma condenação, porque ela não conhece o pecado. Você espera se encontrar com Cristo em sua carne, você espera ser justificado diante de Deus, você espera se apresentar a Cristo e ser julgado pelo que você fez pelo corpo. Todos esses ensinamentos são equivocados. Não haverá salvação para quem assim espera. Se você espera a Cristo para ser justificado por suas próprias obras e méritos, você não poderá ser salvo. A única maneira de ser salvo é nascer novamente. Então, quando você prova dessa palavra, Deus então te justifica em Cristo.
Aqueles que ele conheceu também predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou e glorificou. É isso que vai estar escrito em Romanos 8, a partir do versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. E mais uma vez você vai encontrar ali a palavra conhecer. Perceba, Deus é onisciente, ok? Então, como onisciente, ele conhece a todos, no sentido de conhecer. Agora perceba o texto. Aqueles que ele conheceu. Perceba como assim aqueles que ele conheceu. Perceba? Então o conhecer ali não se trata de um conhecimento, mas o conhecer ali se trata daqueles que é seu coração, daqueles que é seu sangue, daqueles que é seus filhos. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, mais uma vez o mesmo sentido do verbo conhecer. Pessoas que não são de Cristo, estão em Cristo e não são de Cristo, estão na palavra, mas não são da palavra. Como isso pode? Como aquele que entrou na festa sem ser convidado. Então isso é juízo. Eles estão professando o nome do Senhor, eles recebem a mesma chuva, o mesmo Espírito, como Balaão, então, mas são falsos. O âmago deles não exala o Senhor. Então eles não provaram desse nascer. Eles não são a palavra em si. Eles são apenas papagaios. Estão falando a mesma coisa. Então aparentemente se estão falando a mesma coisa, então é um de nós. João disse, são esses mesmo, o anticristo. Estava conosco, mas não pôde permanecer para sempre. Porque na hora de revelar suas cores, na hora de fazer o DNA, eles não estavam no Pai, então são arrancados. Deus abençoe sua vida. Essas palavras, eu oro ao Senhor que possa ser bem posicionada, porque nenhum homem é mestre, nenhum homem é pregador na sua essência. Tudo se trata do próprio Espírito de Deus, nesse ministério do Espírito. E em verdade, Deus sempre foi Deus, Deus sempre, desde o Velho Testamento, Deus sempre desceu para conversar com o homem. Só que a grandeza que recebemos agora com a vinda de Cristo é simplesmente inigualável. E enquanto tiver mundo aqui, o ministério de Deus já nos foi apresentado em Jesus Cristo. Então, isso é tremendo. Você e eu precisamos estar atentos a isso. Não há nada mais de Deus a nos ser enviado. Quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, Ele simplesmente enviou a si mesmo. Ele simplesmente enviou tudo. Jesus Cristo é essa plenitude de Deus manifestada. A voz do Filho de Deus não tem validade só por um período de tempo. A voz do Filho de Deus simplesmente é de Gênesis a Apocalipse. Deus abençoe a tua vida nesse precioso nome de Jesus, o qual toda a família de Deus recebe. Esse nome que não é literal, esse nome que representa o próprio Cristo. Nós somos esse nome, nós temos esse DNA. Deus abençoe a tua vida nesse maravilhoso nome de Jesus.